Sou Thaís Alves, aquela pessoa apaixonada por comunicação desde a minha adolescência. Sou personal coach, mas eu gosto mais de falar que eu sou motivacional speaker. E para mim, o que significa motivacional speaker? Que algumas pessoas me perguntam. Eu gosto muito de colocar fogo no rabo das pessoas para elas começarem a perceber, a prestar atenção, a entender que a comunicação é o fogo no rabito do foguete. Então é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu sei fazer, é isso que eu tenho paixão e eu quero compartilhar com você algumas vivências minhas. Eu já dou treinamentos, cursos, palestras, livros há 40 anos. Mas todas as pessoas que me procuram, né, para aprimorar a comunicação, sejam elas políticos, altos executivos, profissionais, elas vêm com a ideia fixa de que falar em público é o segredo da comunicação e não é, não. Sabe por quê? Eu sou uma profissional de comunicação e não falo em público às 24 horas do meu dia, só em algumas vezes. Eu já falei do Sérgio Cortella, que é um grande comunicador, e ele não faz palestras das 8 da manhã, da hora que acorda, até as 10 da noite. Antes disso, ele fala com a mulher, com o filho, com a equipe de trabalho. Então, o falar em público é um momentinho da vida até de um profissional de comunicação. E as pessoas têm um pavor disso, têm pavor. Então, hoje eu quero pensar com você, eu quero que você preste atenção porque é importante. A comunicação, ela é difícil, sim, ela não é fácil não. Não é o falar em público, é em todos os momentos. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes. Cada uma tem personalidades, cada uma tem jeito de ser, cada uma foi criada de um jeito, de outro ainda. As pessoas são diferentes. Então, por exemplo, numa empresa, aquela tribo, né, que eu chamo aquela oca daquela empresa, com aquela marca, cada pessoa da equipe tem valores, foi criada de um jeito diferente, com uma família diferente, com um almoço de domingo diferente. Então, olha como isso é semeado dentro da gente, essas informações. Então, a gente cresce valorizando algumas coisas diferentes dos outros. Então, os nossos valores, a nossa vivência social, cultural é diferente de uma família para outra. E aí começam os enroscos da comunicação, porque eu valorizo uma coisa e o outro não valoriza nada. Aquela mesma coisa que eu valorizo. E aí começam a ver os ruídos da comunicação. Valores diferentes, personalidades diferentes, histórias diferentes, etnias diferentes, escolhas sexuais diferentes. Então, eu não posso achar que a minha comunicação é melhor do que a sua comunicação. Eu tenho que entender que há diferenças, nem que a gente trabalhe no mesmo lugar, nem que a gente conviva no mesmo teto, porque pessoas são realmente diferentes. Dizem, né, que as pessoas mais racionais, aquelas pessoas que estudaram matérias na faculdade mais técnicas, são diferentes. Eu não sou uma neurocientista, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que eu sou diferente do meu irmão. Ui, e somos do mesmo signo, então, alguns anos de diferença, nós somos diferentes. Claro que eu e meu irmão fomos criados na mesma família, o mesmo almoço de domingo, mas ele é de um jeito, ele é homem, eu sou mulher. Nossa, isso tem uma diferença. Ele é diferente e eu tenho que entender que nós dois somos diferentes. Então imagina isso numa família, já dá enrosco, imagina numa empresa, e aí os RHs ficam enlouquecidos, porque cada pessoa tem uma experiência, e isso é bem legal, uma experiência de vida, e portanto uma visão de mundo diferente, e portanto uma comunicação diferente. Então, quero que você pense comigo, vou dar aqui algumas reflexões, né? Eu gosto de chamar de atalhos, não de dicas, porque dica é fácil, né? Não vou tirar uma carta do baralho, tchá, 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 tchá. Não! O primeiro passo para a gente começar a aprimorar nossa comunicação é pensar em nós. Não é sermos egoístas, não estou falando isso por Deus, mas quem é você?
O que que você gosta em você, o que que você não gosta em você, o que te tira do caminho, isso é bem legal. O que te amedronta, isso é bem legal. O que te irrita, isso é bem legal. Porque quando a gente está lá de manhã cedo, ou fazendo a barba, meninos, ou passando batom, meninas, a gente está se vendo de um jeito primeiro, né? Não tem dimensão, o espelho está lá paradão, ele não é bidimensional, né? Então a gente está lá passando rímel e a gente se acha, ai, como eu tô bonitinha, apesar de coroa. A gente, né? Será que a gente se conhece? Porque aí durante o dia, bom, eu fiz a maquiagem de manhã, vou lá para o trabalho, seja ele online ou seja ele presencial, e aí pessoas diferentes de mim chegam no meu dia a dia, né? Chegam na reunião, um cliente quer falar comigo, ele é diferente de mim. Então, a gente, quando eu falo de conhecer, pensar na gente, não é só né, no make-up ou na roupita, é pensar o que é que a gente tem de marcante e o que que a gente tem de preocupante. Se a gente se conhece, o que nos... Acho que a coisa mais importante era o que eu ia falar. O que te tira do caminho? O que te irrita no outro? Se eu sei que eu, por exemplo, eu, Thaís, sou bem rápida, então eu quero fazer tudo rápido. Quando tem uma pessoa que vai fazendo os processos um pouco mais lentamente, eu começo a ficar meio... Eu começo a pilhar. E aí eu pilho, e a outra pessoa, pilhada, já começa a se armar. E aí uma comunicação, olha só, que podia ser harmoniosa, fica enroscada, porque eu pilho, o outro pilhado fica mais agressivo. E aí acontecem os enroscos. Então, pensar o que é que te incomoda, o que é do outro, o que que te starta, né? Pilhar a equipe, o que te starta enraivecer a equipe é bem legal. A equipe do trabalho, e a equipe de casa. É muito engraçado. Eu sempre fui pilhada, eu sou hiperativa, é uma característica minha, nasci assim, meu Deus. Então é claro que, conhecendo esse meu ponto, né, preocupante, eu tenho que fazer coisas que me tranquilizem. Faço meditação, faço respiração, faço yoga, faço mil coisas. E eu sei que eu vou morrer pilhada. Não é que eu vou deixar de ser, mas pelo menos essa pilha, né? Essa vai ficar um pouco menor. Então, conhecer o que nos, né, o que nos deixa mais enfraquecidos, o que nos tira do centro, o que faz, o que o outro fala, que nos, né, que nos trava. Nossa, porque é tão engraçado quando a gente sai do centro, a resposta é imediata, a resposta é rápida, né? Até a nuca, faz assim, ó. É muito louco, a nuca faz e a gente também não percebe, o maxilar também faz, a narina faz, o olho faz, e aí a gente está todo mais agressivo. Então a comunicação é isso. Primeiro atalho, quem é você? Quem é você de legal e quem é você de preocupante? Aquela pessoa que por, né, um estalar de dedos sai do prumo. Porque aí você tem que, eu faço comigo, não tô te dando um conselho só para você fazer porque eu tô aqui cagando regra, não. Você tem que saber, né, o que é que te pega, o que é que te starta sair do rumo, porque aí você tem que fazer sim, aí sim, com consciência, fazer coisas que minimizem essa sua coisa preocupante, essa sua característica preocupante. Seja você hiperativo como eu, numa relação, em relações profissionais, eu tenho que domar a minha hiperatividade, porque cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu time. Então, se você pensar e conseguir descobrir o que é que te tira do centro, aí você tem que pensar que atitude você vai ter para não sair do seu centro, não descentralizar. É bobagem? Não, não é não. Se você pensar nisso, é bem legal. Uma outra coisa que também vale a pena nesse autoconhecimento ou nessa autoconsciência, que eu gosto mais ainda de falar, quais são os seus valores. Então entenda que os seus valores são seus.
e os meus valores são meus. Os seus valores não são melhores do que o meu, e nem os seus são, né? E nem os meus são melhores do que o seu. Então pense nisso, porque aí a gente começa a entender que valor é uma coisa muito individual e cada um tem o direito, né? A obrigação. Claro, cada um é uma flor, uma árvore, cada um dá um fruto, mais ou menos assim. Então, coisas legais, suas, seus valores, sua pedra no sapato, aquilo que você... as coisas que você tem mais dificuldades. Eu, por exemplo, olha só, eu trabalho com comunicação, mas as pessoas que falam muito alto me incomodam, porque eu tenho um hiper ouvido, isso disse o médico, né? Eu tenho um mega ouvido que os ruídos chegam, então as pessoas que falam muito alto me incomodam. Aí o que que acontece? Eu não consigo muito embalada barulhenta, porque aqueles muitos sons vão me enlouquecendo, é uma bobagem. Mas como eu sei que ruído alto me incomoda, eu fico sempre mais no silêncio. Eu não vou todos os dias numa festa, porque aqueles barulhos vão me deixando mais irritadiça. Então, é legal você pensar mesmo quais são as coisas que incomodam você, o que te tira do centro. Sabe por quê? Primeiro, então, atalho, consciência de comunicação. Autoconsciência, autogestão. Autogestão é fundamental. A autogestão é uma das principais soluções para as comunicações. Autogestão. Hoje em dia, todo mundo é gestor, né? Gestor de uma pessoa, de duas, de 10. É fácil a gente ser gestor do outro. Não, é meio fácil, não é muito fácil não, né? A gente sempre pensa em gestor como gestando o outro. Opa, mas tem eu no primeiro. Então, minha sugestão, acredite, a sua autogestão, o seu autoconhecimento é o primeiro passo para uma boa comunicação, sempre. Segundo passinho. Quem é o outro? Eu tenho falado muito isso. A percepção do outro. Então, você já se conheceu, você já sabe coisas legais, coisas não legais, o que te tira do centro, o que te starta, sair na porrada. Vamos agora pensar quem é o outro e o que significa, né, quem é o outro. Primeira coisa é perceber o outro, percepção. Difícil, fácil de falar. Olha, percepção é fácil, mas perceber o outro requer um esforço maior, requer a gente sair do nosso egão, né? Larga o egão, diminua o egão, deixa ele menor e comece a prestar atenção no outro. Então, meu primeiro conselho, ouça o outro. Ouça, mas não com aquele ouvir julgador. O outro fala uma coisa, instantaneamente o cérebro já começa. Não é bem assim, a gente já... Então, ouvir o outro, todo mundo tem falado em escuta ativa, é um nome bem legal, fácil de praticar, né? Não. A gente não consegue ouvir o outro porque a gente está ouvindo-se, a gente está ouvindo o nosso pensamento do que a gente acha daquela coisa, então o outro fala, a gente só se escutou, não escutou o outro. Então, o ouvir é bem legal. Não julgar o que o outro está dizendo, ele é burro, ele é chato, não julgue. Lembre-se, ele tem valores diferentes dos seus, ele tem uma vivência diferente da sua, ele tem uma família diferente da sua, ele tem hábitos familiares diferentes da sua família. Então não julgue, então ouça com bastante... Não julgue. Porque quando a gente julga, sabe o que acontece? A gente starta a nossa reação. A gente julgou, o outro falou, a gente julgou, instantaneamente a nossa emoção entra em ação e aí a gente deixa a emoção interferir
comunicação. Então, não deixe a sua emoção interferir. Então, também é importante entender e respeitar as diferenças. Se todo mundo gostasse do branco, tadinho, do amarelo, do verde, do lilás, né, do dourado. Então, respeitar e entender as diferenças é bem legal. Isso é um treino de maturidade, isso é um treino, né, de modernidade. Então, sabe, não fique muito preocupado, né? Não, respeite a diferença, isso é tão legal. Senhores, isso significa o seguinte: isso é um exercício de empatia. É porque quando eu me coloco no lugar do outro, respeitando, entendendo, ouvindo e, né, e indo para a solução, opa, isso é empatia. É só você experimentar ligar para qualquer problema que você tenha, seja lá com a sua telefonia, seja lá com o móvel que você comprou que não chegou. Quando o atendente nos atende com empatia, entendendo a nossa insatisfação, o nosso problema, a nossa chateação, a nossa revolta, sereniza. Então, o que que é empatia? É isso, é tudo isso, é ouvir, é entender, é respeitar os valores e entender que as pessoas são diferentes. Se para você, uau, um mega avião vai entrar aqui nessa gravação, helicóptero. Pois é, então a solução é o segundo passinho, né? A solução, que é o segundo passinho que eu tô dando, é treine a empatia, se autogerenciou. Segundo, treinou a empatia. Coloque-se mesmo no lugar do outro. Isso é bem moderno, isso é bem importante, porque quando eu me conheço, quando eu estou exercendo ali a empatia, cria uma coisa chamada conexão. Um fiozinho ligado no outro fiozinho. Nossa, é maravilhoso, porque quando um fio, né, desgruda do outro fio, dá isso, dá um curto, dá luz, dá um curto, quando um fio não encosta no outro. Então, o que que é conexão? É a mesma coisa da sua lâmpada. Essa lâmpada que está aqui iluminando essa gravação, né? Ela está conectada lá na tomada, a tomada está lá no poste, o poste está lá na usina da eletricidade. Então, como é que a gente cria conexão entre pessoas? É fácil? Não, não é não. É só falar palavras gentis? Não, não é só isso não. Eu acho que a conexão mais legal primeiro, é gostar do outro, né? Gostar do outro, seja ele diferente de vocês, tenha ele feito escolhas diferentes de você, seja ele o que for, mas goste do outro, é tão legal. Nossa, fica tão mais fácil. Nossa, fica tão. Já abre as portas, as janelas, abre tudo. Então, conexão é bem legal. E para que haja sempre uma conexão gostosa, a gente tem que aprender a criar pontes. Então é só você imaginar você lá na estrada, blá 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 blá, blá, de repente tem um rio e de repente tem uma ponte. Ai, que fácil, que fácil. Então como é que a gente cria pontes, né, nessas relações profissionais ou pessoais? É deixando sempre, né, se interessando pelo outro, ouvindo o outro, saber que vai e volta. Olha que lindo, vai e volta. Vai e volta. Olha, nossa respiração já ensina isso, vai e volta. Então, uma coisa que para criar pontes é pensar o seguinte: tudo que você dá, você recebe de volta. Então, criar pontes é bem legal. Isso é fácil? Também não, porque para a gente criar pontes, a gente tem que, de novo, sair do egão. E eu mostro o egão aqui embaixo, porque dizem que o egão está nessa região aqui, mais perto do umbigo. Então, criar pontes é bem legal. Uma outra coisa para que essas pontes aconteçam, né, que haja sempre a conexão, a gente tem que falar claro, tentar falar claro. É fácil falar claro? Não, e eu não estou falando de comunicação, nem de falar em público. Fale claro.
O que que é falar claro? É uma voz clara, é não falar muito correndo, porque senão o outro não vai entender, é não falar muito devagar, senão o outro vai ficar com sono, não vai prestar atenção. Então, fale claro, abra bem a boca, não grite, não sussurre. Aí são as dicas de comunicação que eu costumo dar, tá? Mas fale claro o que você deseja, né? Quando minha filha era adolescente, e como todo adolescente é inseguro, eu fui insegura, você deve ter sido inseguro, todo mundo foi inseguro na adolescência. Aí minha filha me ligava e falava, olha que falta de clareza. Eu estava no trabalho e ela me ligava, oi mãe, onde você está? Trabalhando, eu respondia, ah tá, que horas você veio? No horário de sempre, no final do dia. Ah, tá. E ela, né? E aquele telefonema demorava. Ah, mãe, que roupa eu vou no sábado na casa da minha amiga? Que roupa eu ponho? Ela me perguntava. E eu falava, ah, põe aquele vestido azul. Ela falava, ah, não. Tá bom, querida. Então põe o vestido vermelho. Ela falava, ah, não. Aí eu sou meio bravox, é o apelido que eu me dou, e hiperativa, e eu falo, ok, garoto, então põe o amarelo. Ah, não. Querida, então vai pelada e não me enche. Então, falar claro significa, se, né, se hoje, se essa situação de muitos anos atrás acontecesse comigo hoje, o que que é falar claro? Mãe, onde você está trabalhando, querida? Me diga o que que você quer, eu já iria mais no ponto. Mãe, que roupa eu ponho no sábado? Filhoca, você sabe que os conselhos que eu vou te dar, você não vai gostar. Então, quando eu chegar em casa à noite, a gente conversa, tá? Porque aí até lá você já vê todos os vestidos e aí a gente, né? Aí você só vai vestir o que você quer. Não adianta você me perguntar. Isso é falar claro, é conhecer o outro, saber o que que o outro quer e como é que você pode, né, ajudar o outro. Então não fique dando voltas. Por que que tem tanto ruído na comunicação? Porque a gente dá voltas e dá voltas, dá volta, milhões de voltas. Uma outra coisa que é legal para a gente se comunicar melhor, né, para a gente não romper a conexão, é não contra-atacar. Uá! Olha só, quando eu respondi para minha filha, no 10ª sugestão que eu dei, então vai pelada, eu contra-ataquei. Então vai pelada, sua menina indecisa. Ah, mãe, entendeu? Então não contra-atacar é bem difícil, porque as nossas impaciências, as nossas chatices, as nossas atribuições faz com, né, a gente perder a classe e contra-atacar o outro. Nossa, hoje deve estar tendo alguma coisa, porque muito helicóptero. Então não contra-ataque. Na hora que alguém te fala alguma coisa, bocó, não dê uma patada. Fácil? Não é não. Isso precisa um pouco, claro, de maturidade, isso precisa um pouco, claro, de, né, centramento, isso precisa bastante respiração, porque senão a gente adora contra-atacar. Nossa! Ah, não é minha culpa, é a sua, né? Tanto que é famoso isso, a terceirização de culpas. Ah, eu não tenho culpa não, quem tem ele, né? É por isso, porque a gente está sempre na defensiva, então quem sempre está na defensiva sempre ataca. Então não contra-ataque, porque é bem legal. Uma outra coisa para não romper a conexão da lâmpada, da luz, da energia, né, é perceber qual é a necessidade, qual o objetivo daquela conversa. Então, esquecer as coisas que o outro falou, que você não gostou muito, que te tiraram um pouquinho do centro, mas você manteve. Agora, prestar atenção, né, naquela conversa, o que que é necessário, qual é a necessidade, porque aí tem um objetivo claro, porque aí a gente deixa os desnecessários, os não imediatos, de lado. O que que é necessário naquela conversa? Aí a gente vai ao punto, adoro, sou italiana, al punto. Então, quando a gente percebe qual é a necessidade, fica muito mais fácil a gente não romper a conexão. Então, senhores, conexão é a solução. Conexão é uma solução. Essa é a terceira dica que eu queria te dar, tá? Autoconsciência, autogestão, empatia é a solução e conexão
é mais uma solução. Então, bora, 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 porque eu tenho um quarto passinho, uma quarta sugestão. Eu quero que você pense, eu quero que você pense nas relações interpessoais, e são todas as nossas relações, né? Nessas relações entre pessoas interpessoais, seja eu lá no meu trabalho, seja eu lá com minha família, seja eu lá com meu namorado, em qualquer situação é uma relação interpessoal. Então, cabe a você que está querendo se aprimorar, né, nas suas comunicações, porque são várias, né? Como é que a gente dá esse quartinho passo? O quartinho passo ficou engraçado. O quarto passo, o quarto atalho, a quarta sugestão para você que quer aprimorar na comunicação é crie soluções. Ai, eu acho isso tão legal. Adoro, 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 adoro criar soluções. O que que é isso? Deu ruim, conserta. Deu nó, desata. Deu um respire e resolve. Então, se você está preocupado em crescer, se você quer crescer, se você quer melhorar como gestor, melhorar como pai, melhorar na empresa, ganhar mais, subir lá na vida, crie saídas. Uhum. Ache saídas. Ache saídas, porque elas existem. Uma vez, um japonês, ele era um oriental, fez curso comigo há muitos anos, nossa. E aí, a gente gravava em vídeo, e a gente fazia uns treinamentos, né? E no começo sempre assustadinho. Aí ele falou, meu velho avô sempre dizia, tudo é difícil até que fica fácil. Isso para mim é achar saídas, né? Você fez uma comida e a comida não ficou muito boa, põe uns temperinhos lá em cima para ver se melhora. Você teve uma reunião que não foi muito ao seu contento, né? Pense numa atitude para achar saídas. Você tem que dar um feedback não muito bom para, né, para alguém da sua equipe. Dê o feedback sim, porque você tem que dar, você é o gestor, mas deixe saídas. Não feche portas. Então, criar soluções é não fechar a porta. É saber que tem um jeito da gente resolver isso, né? Então, aí é legal, porque, né, a gente vai trabalhar com a conexão. Olha, eu não estou sabendo resolver isso com você, você não está respondendo a essas mudanças. Então, agora, cara, está na sua mão, né? Você me ajudar a criar saídas. Isso é legal. Então, criar saídas é bem legal, é bem importante. E aí, tem uma coisa que é fundamental para a gente, né, criar soluções, é a coautoria. E eu amo isso em comunicação, quando as pessoas entendem que o bom comunicador é um coautor, é um coautor, igual jogar tênis. Jogou a bolinha volta. Jogou a bolinha volta. É uma coautoria. Então, coautoria é uma coisa assim bem interessante, a gente devia pensar mais nisso. Para você criar, né, soluções, né, criar, né, na vida interpessoal, seja sempre um coautor. O que você acha? Diga, o que você acha? Me dê a sua opinião. Preciso ouvir sua opinião. Sua opinião é importante para que esse projeto ande, para que esse processo desate. Convencer as pessoas de família ou de empresa de que eles são coautores é bem legal. Então, almoço de domingo, né? Sua esposa ou você mesmo vai fazer comida e aí você chama as pessoas que estão juntas para ajudar. O almoço vai ficar muito mais gostoso, muito mais saboroso, muito mais co-participativo. Então, quando a gente aprende e treina a coautoria, a gente dá saltos quânticos, adoro, saltos quânticos na nossa qualidade de comunicação. Uma outra coisa que também é bem importante é, para criar soluções nas relações interpessoais, a gente tem que treinar, sim, serenidade. Lembra aquela coisa que eu falei, o que me tira do centro? Tá lá, existe, tá em mim, o projeto tá aí, foi feito assim, o seu projeto foi feito assim. Então, treinar serenidade é criar saídas.
né? Deu ruim, tenta consertar, mas na mesma hora a gente tem que buscar a serenidade. E se você prestar atenção no seu corpinho, no seu corpicho, como eu gosto de falar, quando a gente está numa relação interpessoal, o nosso corpo vai vai mandando sinais de que alguma coisa não está bem, ou o coração acelera, ou a gente fica triste porque a gente ouviu alguma coisa meio grosseira, ou a gente, deu ruim numa coisa que a gente fez. Então, treinar serenidade é fundamental para a gente criar saídas. Treine serenidade. Quando eu falo de treinar serenidade, eu não estou falando da gente virar zen, da gente virar monge, da gente fazer um retiro, que seria muito legal. Um retiro, ou numa ilha paradisíaca, ou lá no Tibete. Eu não estou falando isso, não. Eu estou falando que a serenidade tem que ser treinada todos os dias, e vou dizer mais, várias vezes por dia. E claro que para criar serenidade, a coisa mais importante é a gente reaprender, a respirar. O ser humano moderno, nós que temos celulares 11, 12, 13, 15, a gente esqueceu de respirar. E aí, claro que eu não tô serena nunca, eu não tô respirando, só um pouquinho para não morrer. Então, criar serenidade é fundamental, é fundamental, é fundamental. Tem mais uma coisa que eu quero que você pense para criar, as soluções nas relações. É preciso ter a cabeça aberta e o peito aberto pro novo. É não se fechar no velho. Meu pai fez assim, meu avô fez assim, então eu não mudo, não mudo, não mudo, não mudo. Pronto, fechou a porta. Então a gente tem que também, além de serenidade, de tudo que eu falei, a gente tem que ter a cabeça aberta para o novo, o peito aberto para o novo. É aceitar o novo. E o novo, você não precisa fazer uma maquiagem, como é que chama? Uma tatuagem. Eu nunca tive coragem de fazer, mas um dia ainda vou fazer, porque os filhos, faz uma tatuagem. Eu acho ótimo, tenho medo. Então, não é só fazer uma tatuagem. Se você teve coragem, maravilha, eu não tive ainda. Não é só essa cabeça aberta para ousar fazer um esporte mais maluco, pular, enfim, não é isso. Ter a cabeça aberta para o novo é não se agarrar às ideias antigas pré-concebidas. Sim, porque elas foram implantadas em você lá nos valores, lá na família, lá naquela coisa que a gente trouxe dentro. Ok, é maravilhoso ter orgulho do que a gente tem dentro, do que a família nos ensinou, do que a nossa etnia nos ensinou, é maravilhoso. Mas não achar, que tudo que você sabe está pronto, está acabado, está finalizado e o novo não existe. Existe sim. Então é bem interessante quando a pessoa tem a cabeça aberta e o coração, e aquela pessoa é tão diferente, e aquela pessoa tem a cabeça fechada e o coração fechado para o novo. A gente que está de fora, eu que sou uma especialista em pessoas, então aquela pessoa que tem a cabeça aberta, o coração aberto, quem está de fora enxerga que ela vai ter novas possibilidades, está aberto para o novo. Então isso é bem legal, isso é bem legal, isso é bem legal, isso é bem legal. Então, serenidade, criar soluções é a solução. É mais um passinho, é o quarto passinho que eu tô te dando, a quarta dica que eu tô te dando. É bem legal, é bem legal, é bem legal. Uma outra coisa que é bem legal para sua comunicação ser diferenciada, para sua comunicação ser realmente lembrada, é fazer tudo com prazer. Tem toda a diferença. Sabe aquela pessoa que faz tudo sem prazer, que só executa e não sente prazer? Nossa, não tem energia. Então, fazer tudo com prazer é bem legal, é bem importante, é bem interessante e faz total diferença. Então, o prazer é fundamental, porque o prazer é brilho. Quando a gente sente prazer, e eu não estou falando de prazer sexual, você sabe, eu estou falando de prazer de estar aqui. Uau! Prazer de estar fazendo esse vídeo com você. Uau! Prazer ao fazer uma palestra. Uau! Quando a gente faz tudo com prazer,
É completamente diferente. Parece que um veio da Lua e outro veio de, sei lá, Plutão, Marte, sei lá. Então, fazer com prazer vai te ganhar brilho. Uma outra coisa que é bem legal, né, nessa comunicação, né, nessa coisa, é o celebrar. Né? O celebrar não é só na passagem de ano, Happy New Year, tchim, 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 tchim. Não, não é isso não. É celebrar, é curtir cada pequeno passo. Sabe quando seu filho era pequeno? E aí, de meses, aí ele dá o primeiro passo. O que a família faz? A gente filma, tira selfie, manda pro vô. O segundo passo, é uma celebração. Isso é um estímulo, isso é um estímulo para a própria criança, porque é um momento de celebrar. Então, olha que prazer a celebração. Então, se você teve uma boa reunião, celebre. Não precisa tomar champanhe cada vez, tá bom? Mas celebre. Pode ser até com um copo de Eva, tim, beba, viva, viva. Isso é uma celebração. Isso demonstra que você está feliz de estar ali agora. Vou tomar um gole. Comunicação moderna, senhores comunicadores modernos, compartilhe tudo o que você sabe. Compartilhe tudo o que você é. Sabe o que eu mais gosto nesse mundo de internet, nesse mundo novo? São os tutoriais. Eu amo tutorial. Quando eu não sei para que serve algum botão ou como é que liga algum aparelho, eu vou lá na internet, no tio Google, santo tio Google, como é que eu faço para ligar a minha televisão, que é nova e eu não sei. Aí sempre tem alguém fazendo um tutorial. E o que é um tutorial? É um compartilhar daquilo que a pessoa sabe. Porque se eu compartilho, se eu tenho o hábito de compartilhar o que eu sei e o que eu sou, nossa, isso para mim é ser moderno. Isso para mim é ser realmente moderno. Então, eu acho que o resumo deste quinto atalho, quinto passo, desse quinto ponto da comunicação, a comunicação só tem jeito se a gente entender que a comunicação moderna, ela é muito mais amorosa. Comunicação amorosa é a solução. Nossa, é a solução. Então, não precisa falar alto em público, não precisa liderar bem uma reunião, não precisa só fazer um PowerPoint chique, bonito. Não, a comunicação amorosa é a solução. Pois é, porque o mundo mudou, a comunicação mudou, a comunicação é empática. Nossa, amorosa, uau, que bom que eu tô aqui, ai que bom, obrigada que você me ouviu. É o segredo para um político ser eleito, é o segredo para um bom gestor ser um bom gestor, é o segredo para um pai ser, né, visto como um bom pai, é o segredo, né, para um professor ser visto, uau, aquele professor. Então, a comunicação moderna, ela é muito mais humana, ela é muito mais empática, porque empatia, na verdade, é quando um soma com o outro, porque aí este outro vai somar com mais um, e esse outro vai somar com mais o outro um, e aí de repente de um em um, a gente tem a força do infinito. Era isso que eu queria que você pensasse. A comunicação moderna, ela é amorosa e ela tem que ser, sim, uma comunicação empática. Era isso que eu queria dizer, e se você gostou desse vídeo, você primeiro compartilha, porque é legal, essas dicas são importantes para qualquer idade, são importantes para qualquer pessoa. Então, se você gostou do vídeo, compartilha, você pode dar like. E se você quiser alguma sugestão, algum conselho, escreve que eu respondo. Foi ótimo dividir essa comunicação amorosa e empática com você.